Uhum. E ainda baseado nisso, você acredita em verdade absoluta ou não? Ou toda verdade está condicionada a evidências, aquela coisa toda? Sim e não. Uai, Vou explicar. Eu acho que existe uma verdade absoluta, mas eu acho que ela é praticamente inacessível ou inacessível para nós. Tá? Porque essa verdade absoluta, para dizer em um termo metafísico assim, é o todo, é Deus, certo? E tá com ele lá. Se você conseguir, se você tiver uma crença que é possível acessar, ter esse contato com Deus, se iluminar, como se diz em várias religiões, você vai ter acesso a essa verdade, mas ainda assim é uma condição extremamente difícil. Quantos personagens na história a gente vai ter um relato assim de que se iluminou, que chegou nesse estágio de comunhão com Deus, né? Ou nirvana para os budistas, enfim. Cada religião vai ter uma forma de expressar isso, mas todas têm, né? E então talvez nesse estágio a gente consiga acessar a verdade por um tempo, não sei, né? A grande verdade, assim. Mas de maneira geral, no nível que a gente está aqui, meros mortais, eu acredito que a gente não tem acesso à verdade. Então, ela existe, a gente pode se aproximar dela, e a gente deveria caminhar para se aproximar dela, e eu acho que o senso crítico, a ideia da filosofia é isso, é entender que é possível se aproximar da verdade, mas nunca se pressupor detentor dela. Porque isso leva ao fanatismo, né, à intolerância. É muito complicado isso, né? A gente se torna muito arrogante quando a gente acha que é... Um alienado. Você acha que essa alienação toda que temos no Brasil é por preguiça mesmo ou por burrice, sei lá? Eu sou um pouco mais otimista, assim. Acho que é por ignorância, né? Vocês estavam falando com um xará meu budista, né? O próprio budismo vai dizer isso, né? Todo erro, toda falta é por ignorância, né? Então, seja uma ignorância, vamos dizer assim, porque eu de fato ignoro algo, né? E nunca tive acesso àquilo ali, ou uma percepção daquilo, ou de fato, às vezes, uma ignorância mais ativa, assim, né? Eu escolhi ignorar, eu fecho os olhos para isso. Mas ainda é ignorância. Às vezes até mais profunda, porque a pessoa está fechando os olhos ativamente, né? Então, eu acho que é isso. Acho que no Brasil, mas no mundo, no nosso momento histórico, de maneira geral, e Sócrates já reclamava disso no tempo histórico dele também, o ser humano é ignorante e precisa melhorar essa característica, né? Precisa evoluir no sentido de buscar a luz, que é a filosofia, que é a sabedoria, né? E eu acho que no Brasil, uma das características aí sim próprias, assim, regionais, é que aqui é meio que o país do... Você sabe com quem que você está falando? A famosa carteirada. E aí vira uma arrogância, que é outro tipo de ignorância, né? Que as pessoas ficam com a xícara cheia, né? E aí não querem ouvir, receber, comparar, estudar, aprender. Eu vejo isso como uma necessidade intrínseca do ser humano, como se fosse uma necessidade fisiológica, né? Essa questão de querer acreditar em algo e tornar aquilo verdade, ainda que não seja. E aí entra muito a questão que Nietzsche falava no Crepúsculo dos Ídolos, que ele afirma que o ser humano ele só consegue se aproximar do ideal de super-homem, que é ser um ser humano que o tempo todo está em evolução, que se assimila ao que os budistas chamam de nirvana, quando a partir do momento que ele se liberta dos ídolos. E muitas pessoas acreditam que ídolo é só uma pessoa, um cantor, um famoso, só que na verdade toda crença que te cega, aquilo para você é um ídolo. Então, a partir do momento que é detectado um ídolo em nossas vidas, essas verdades que a gente acredita que de fato são, aquilo acaba nos impedindo de evoluir, de dar passos adiante e chegar nesse ideal do super-homem aí que ele falava tanto, né? E eu acho que é isso, eu acho que é esse viés aí voltado para o ego, no sentido de querer ser dono de alguma verdade, ou então saber algo que ninguém sabe, que tem os fenômenos aí das teorias da conspiração, igual a gente está falando, questão de pirâmide do Egito e tal. Muitas pessoas acreditam que foram seres de outro planeta que vieram aqui e construíram. Enfim, e aí que entra essa questão, cara. Na sua visão, por que as pessoas elas têm tanta essa tara em querer
acreditar que sabe de algo que as pessoas não sabem, que o senso comum não sabe. Por que você acha que vem essa necessidade aí? Olha, como você colocou, Michael, eu acho que é o seguinte, a gente tem uma necessidade por ter referências, tá? E no mundo atual a gente está muito vazio de referência, né? Então, de boas referências. Então, a referência muitas vezes vira um jogador de futebol, né? Um determinado atleta, um influencer e tudo bem essas pessoas e essas posições serem referência, mas elas estão sendo referência pelo quê? Pela postura que elas têm em relação à vida. Se sim, se aquela pessoa é uma referência para você porque ela tem uma postura legal em relação à vida, ótimo, muito bacana. Agora, se aquela pessoa tem uma referência porque ela ganhou X milhões, ou ela fatura tanto, mas é uma pessoa extremamente imoral e que, enfim, né, está envolvida em toda cheia de polêmicas e etc. A pessoa não tem uma postura legal em relação à vida. O que você está tomando como referência, né? Será que você está pegando algo que é bom para você imitar de alguma maneira? Porque a principal forma que a gente tem de aprendizado como ser humano é imitar. É como uma criança começa a aprender, né? Ela começa a absorver, e ela começa a absorver não o que o pai e a mãe falam, mas ela começa a absorver como eles agem, né? Então, a gente é carente de referência. E isso é natural. Isso é a forma que a gente tem de aprender, né? A neurociência está avançando até nessa ideia dos neurônios espelho, né? E como a gente se relaciona muito por esse espelhamento mesmo, né? E o aprendizado está muito aí. Então, acho que isso é natural e isso pode ser bom, desde que a gente tome boas referências, ou pelo menos na nossa sociedade a gente construa boas referências. Quando Nietzsche falava do super-homem, ele usa referências ali para exemplificar isso, né? Com pessoas com grande capacidade de realização, né? Então, é igual falar assim, meu ídolo é Jesus Cristo. Ótimo, é uma referência que você tem, ou é Buda, é uma referência que você tem, certo? De uma pessoa que veio ensinar, dar uma mensagem de amor para a humanidade. Bacana, né? Mas quando a gente começa a tomar outras referências e também aquilo começa a virar uma idolatria, essa é a crítica de Nietzsche. Porque mesmo se seja uma boa referência, começa a virar uma idolatria, eu estou tentando aí imitar uma coisa que não existe, na verdade. Eu estou criando uma fantasia na minha cabeça, né? Então, essa fantasia, ela vai levar ao fanatismo, ela vai levar à incapacidade de abrir a mente, né? De me relacionar com as outras pessoas que estão fora do meu círculo que idolatra também. Aí está o perigo, né? Pois é, e essa questão aí da idolatria, eu vejo que acaba levando as pessoas a cometerem vários erros e deixam elas cegas, né? Aí que se a pessoa ela tinha algum resquício de filosofia dentro dela, isso morre a partir do momento em que ela considera aquele detentor, uma pessoa que ela gosta, detentor da verdade absoluta. E a gente vê isso muito em política. E assim, aí que eu vejo que faz muita falta a filosofia, principalmente no sentido do ensino médio ali, até mesmo no ensino fundamental, por que não? Porque se as pessoas forem ensinadas, né, desde a primeira idade a pensarem, refletirem, a avaliarem as coisas, né, buscarem a fonte primária das informações, eu acho que isso poderia tornar elas adultas mais conscientes, né, igual a gente vê aí pessoas até matando por conta de político ou de política em si. E aí que eu vejo problema, né, igual a gente está falando aí sobre essa parte da idolatria. No sentido político da coisa, acho que é o Platão que falava que o ser humano é um animal político, né? E, assim, Aristóteles. Aristóteles. E assim, sobre essa parte, cara, até que ponto a gente tem que ser político a ponto de poder filtrar essa questão aí e também quando perceber que está sendo alvo de idolatria de alguém, poder separar isso do joio do trigo. O que fazer? Por exemplo, eu estou virando, entre aspas, gado de alguém, seja ela uma pessoa pública ou até mesmo uma pessoa da família, um cônjuge e assim por diante. O que você daria de dica para essa pessoa, para ela se desvencilhar dessa questão e tirar de vez por toda a idolatria da vida dela?
É Aí interessante. entra na parte psicanalista, hein? Você misturou um monte de coisa aí, hein? Propositalmente. Mas vamos lá. Você sabe como Aristóteles definia o que é a política? Ele falava que é a arte de promover a felicidade. Olha pra você ver, né? Como a gente está distante dessa ideia do que é política hoje, tá? E a política pode ser feita internamente, porque a gente quase que tem uma polis dentro da gente, né? Debatendo, discutindo. Parece que tem um Senado inteiro, assim, às vezes discutindo uma ideia em algum dilema que a gente está e não consegue se posicionar. E também nas nossas relações sociais. Então, como que uma pessoa pode sair desse fanatismo, né? Em primeiro lugar, ela tem que se posicionar fora. Se posicionar fora num posicionamento interior. Ela tem que sair daquele círculo, não necessariamente de pessoas que ela convive, mas daquele círculo de ideias, que ela só gira em torno dele. Porque se ela ficar constantemente, né, só assistindo conteúdos e conversando com pessoas só que reforçam aquela posição dela, ela vai estar sempre no viés de confirmação. E se ela estiver sempre no viés de confirmação, ela está sempre procurando a próxima coisa que vai dizer que aquela maneira dela de pensar é a certa. Traduzindo, algoritmo do Instagram. Exatamente. Por isso que esses algoritmos são tão perigosos, né? Porque, na verdade, sugere aquilo que eu já penso. Né? E se eu não tenho o esforço de falar assim, não, deixa eu ver o que outras pessoas pensam. O que outros pensadores, o que outras correntes. Vai ter gente que pensa diferente, vai estar só a mesma sugestão. Você vai estar sempre no mesmo viés ali. Então a pessoa tem que ter o quê? Em primeiro lugar, uma curiosidade intelectual, ela tem que buscar diferentes vivências. Como é que a gente quebra o nosso próprio ciclo, assim, né? De maneira muito prática. Por exemplo, eu só fico na minha casa vendo Netflix depois que eu chego do trabalho. Aí eu vou ver as mesmas coisas. Sei lá, cara, vai jogar uma bola, ou vai pra igreja do seu bairro, ou vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer qualquer coisa diferente que vai quebrar a sua rotina e vai te colocar em contato com outras pessoas. Porque isso já vai começar a mudar a sua bolha de maneira muito prática. Isso vai te estimular a querer conhecer posições novas em relação à vida como um todo. Porque senão vira aquele ativismo de sofá, né? E o ativismo de sofá, eu tô sempre na mesma posição. Porque eu não me levanto nem... E fica daquela pergunta, por que minha vida não muda? Por que tá na mesma? Se eu sou o mesmo... Exato. É isso que vai acontecer.